Olá, eu sou a Andrea Éboli E eu sou o LG. e estamos aqui no Gerações Cast. Gerações Cash em sua quarta Quarta temporada. para mais um episódio. E como vocês sabem, o Gerações Cast, ele vai contra todos os estereótipos de gerações. Porque a gente acredita que todo mundo tem algo a ensinar e aprender. Em cada episódio, um tema com duas pessoas de gerações diferentes. E hoje, qual que é o tema? É um baita tema. Dinheiro. Guardar, investir, montar patrimônio, viver de renda ou gastar, torrar, comprar bolsa, 15 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais, sapato, carro, tudo isso. E a gente tem aqui duas pessoas incríveis para falar sobre o tema, que a gente respeita, adora muito, e vocês têm certeza vão adorar também. E aí eu queria fazer que elas se apresentassem, mas eu não gosto de nada muito formal. É isso. Então eu queria que elas fizessem de um jeito diferente. Claro que elas são pegas de surpresa, elas não sabem a minha pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual foi a última pesquisa que você fez no Google que te represente? Olha, E aí, com essa pesquisa, conte um pouco de você. legal, hein? Reveladora. Abre esse Google aí, mostra pra gente o que tá rolando lá. O que tá rolando nessa pesquisa do Google? Deixa eu ver. Eu fiz a pesquisa do Nietzsche. Uau! Sério? Eu não tô brincando. Foi pra vir pra cá. Torna-te quem tu és? É isso mesmo? Não. Foi mais profundo. Ai, conta, então. A metamorfose Então da alma. Nossa! É a Ana, tá vendo? Meu Deus! Ana Lu! Ana Lu! E você sabe que meu nome... Aí então vou fazer uma apresentação curiosa, porque meu nome, meu pai, meu querido pai, 85 anos agora, recém-feitos, então... Ele deu o nome seguinte, ele sonhou que ia ser uma menina. E aí ele falou, vai se chamar Ana Luísa. Meu pai tem um lance com o nome que é muito bizarro, assim, ele fica pensando nas iniciais do nome, né? Então era Ana Luísa Machado Alves. E as iniciais, elas formam o quê? Se você fez, a Ana Luísa A-L, alma. Alma. Incrível! Que legal, né? É a cara dela. Porque Louco, ela né? é alma em tudo, né? Olha, agora a gente vai mudar é o aquela tema do executiva, podcast assim, de hoje. executiva, alma, amiga, sonhadora. Ana, é isso. Ó, a gente tá gravando, então vamos começar de novo. Esse é um episódio sobre filosofia, sobre alma, sobre a vida, o sentido da vida. Mas certeza que vai por esse caminho. Certeza, pode esperar. E agora, Bia? Vamos lá, Bia, Eu conta adorei aí. que a gente se conectou de alguma forma já, porque eu até tava vendo, eu falei, gente, qual que foi a minha última pesquisa do Google? E foi sobre sincronicidade, porque eu tenho visto muito o mesmo número. Sabe quando você olha no relógio? 9h52, 8h52, Nossa. 3h52. E aí aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei assim, gente, o que significa o 52, né? E eu venho passando por mudanças pessoais, tudo. E aí eu falei assim, vou ver no Google, né? E foi muito legal, porque o 52, tanto de uma forma católica, quanto de uma forma em relação à religião católica, quanto em relação à espiritualidade, fala sobre liberdade, fala sobre escolhas, fala sobre você acreditar na sua intuição. E eu falei, nossa, que loucura! E aí, a minha última pesquisa Olha. do Google foi essa. E que tem também, assim, até aproveitando e já contando sobre mim, tem muito a ver comigo. Eu sou muito movida à energia, movida a situações. Eu pego tudo pra falar assim, putz, o que isso tá querendo me dizer? Qual que é o meu aprendizado em relação a isso? Se eu tô passando por a mesma coisa igual... Tá qual que é o querendo me dar um qual que é o significado. ciclo que eu tô repetindo que eu preciso aprender? Legal. E eu acho que nesse momento foi essa pesquisa. Eu falei, gente, o que esse número 52 Olha. quer saber? Subiu a régua. E ela, pra e ela nós, hein? falou tudo isso em 1 minuto e 52. Não, aí eu ia falar, bom, tá de sacanagem. Mas enfim, foi muito legal, assim. Aí eu fui pro Google, né? Tem como. E hoje a gente vai falar sobre nada muito. Na verdade, tem um papel fundamental na nossa vida, mas é o mundo mundano, né? É a relação com o dinheiro, a relação de propósito, o que que a gente tem, por que que a gente na vida tem isso como um drive? E esse drive serve para quê? Como? E eu queria ouvir de vocês, porque tem muita gente que nos escuta que tem esse drive na vida, né? E, na verdade, certo ou errado, de uma forma mais intensa ou menos intensa, isso faz parte da nossa jornada de vida. E aí eu queria começar perguntando isso para vocês. O que que é dinheiro na vida de vocês? Essa
Olha aí, tá vendo, Ana Lu? Pergunta Essa bem é a pergunta aberta, que eu hein? me fiz. Você quer começar? Fica à vontade. Eu já tenho um bate-pronto. Meu essa Deus. resposta. Mas eu acho que dinheiro, pra mim, tem a ver com liberdade. Tem a ver com independência. Tem a ver... Por isso que tá muito ligado a trabalho também. Então, eu sempre fui uma pessoa muito independente. Inclusive, até demais. E eu acho que o sentimento de liberdade, pra mim, ele vem quando você é autônoma, quando você consegue ter o seu dinheiro, prover dele e conseguir ter a sua vida independente para que outras pessoas não tenham que interferir na sua vida. Você não tenha também o papel do julgamento de outra pessoa. Você é dona ali. Você não depende de ninguém. Então, eu acho que liberdade é a primeira palavra que aparece para mim quando vem essa pergunta. Olha, Liberdade, profundo também. profundo também. E Ana Lu? Você vai. Eu vou até ficar mais perto aqui, diga aí. Cara, eu acho assim, o dinheiro é uma boa reflexão, né? Eu li um cara que ele fala o seguinte, na verdade, o dinheiro é a materialização da psicologia humana. Por trás do dinheiro estão todos os valores. Você fez uma série de escolhas. Para pensar. As frases que você ouviu quando era criança. Dinheiro não dá em árvore. Ela pode ser positiva, pode ser negativa. Ela pode te fazer ter trauma, pode te fazer... Então, assim, ele carrega julgamentos, carregam crenças, carregam valores. No final do dia, Steiner dizia que ele era, na verdade, o sangue que circulava no organismo social. Então, leva de tudo. Alimenta, mas também pode criar doença. Né? Olha que incrível. Então, o dinheiro, na verdade, ele é um conceito, gente. É um acordo, é uma convenção que nós, seres humanos muito inteligentes, que somos, criamos, né? E ele já teve de tudo, ele já teve né, era uma moeda, aí começou a ficar pesado para carregar, né? Imagina tudo isso, aí começa a fazer uma carta de crédito, não, vai lá, quando você chegar lá, e o cara tinha que confiar, e aí começa todo esse negócio. Hoje ele basicamente não é nem moeda, ele é o quê? Tem milhões de coisas e ele vai, Virtual, né? ele Digital. vai alterando o tempo inteiro. Agora, para mim, quando você olha, a pergunta que traz, assim, o tempo inteiro foi essa que me fez, é porque eu acho que até que ponto o dinheiro é liberdade, porque eu acho que é, e até que ponto ele é prisão. É uma boa Nossa, provocação. dá pra a gente aprofundar já isso aí, porque realmente, né? Que parte do dinheiro que dá liberdade, porque se você pegar provavelmente os podcasts do mercado financeiro sobre investimentos, o que a Bia trouxe é uma espécie de um senso comum. Você, na opinião de quem está no mercado financeiro, precisa ter dinheiro suficientemente bom ou na quantidade boa que te dê liberdade financeira. A liberdade financeira para uma pessoa que se contenta com uma viagem por ano para o exterior é uma, e quem vai todo feriado é outra, né? Sim. E aí o outro lado dessa história é o quanto isso te aprisiona. Que é essa questão que eu acho que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Essa não é uma resposta que ela é universal. Ela é subjetiva e é por isso que ela carrega tudo aquilo que carrega a geração. Carrega, na verdade, se você perguntar para uma pessoa que nasceu no início do século XX e uma que nasceu no início do século XXI, ou a gente que nasceu, não vou nem falar quando. Alguma geração, a gente até brincou, né? Geração... Então, assim, vão ser respostas muito diferentes, porque o mundo era outro, porque o jeito que seus pais te educaram era outro, porque o que você ouviu era outro, né? Não, e a relação de dinheiro sendo imposta a você desde a fase inicial, né? Que era um objetivo dos teus pais. Você tem que ser independente, você não pode nunca abrir mão do seu dinheiro, porque seu dinheiro está atrelado à liberdade. E aí, falando um pouco da liberdade, tem uma coisa curiosa, né? Porque vamos pensar num relacionamento a dois. Você pode entrar nesse relacionamento dizendo, eu tenho liberdade financeira, então eu gosto dessa independência financeira. E, por outro lado, você pode não sair desse relacionamento por dependência pela dependência financeira. Exatamente. Mas, assim, não é o tema do episódio exatamente, mas dado que eu tô aqui com 3 mulheres maravilhosas, vou fazer uma pergunta sobre isso pra vocês 3. Até que ponto, num relacionamento, seja namorado, noivado ou casamento, o dinheiro do cônjuge é importante pra te dar essa liberdade, ou você tem que ter o seu pra ter essa liberdade? Como que essa relação se dá? Eu acho que depende muito. Acho que é muito acordo, não? Então, talvez eu esteja passando por isso nesse momento. E, assim, eu acho que o que eu coloquei como prioridade
foi a minha felicidade. Então, eu poderia até posso até passar por algum aperto financeiro, mas nada justifica o fato de, às vezes, estar infeliz com uma pessoa por conta do dinheiro. O dinheiro. Então, eu acho que, enfim, essa é uma postura de uma sagitariana que busca pela vida, busca sentido, vê intuição como um direcionamento. Então, eu tô muito atrelada ao que faz sentido pra você. Porque é muito ruim você acordar todos os dias e falar assim, putz, eu não tô bem com a minha vida, né? Mas é uma Não tô questão, legal. né, É uma Bia? questão, É uma questão numa É uma separação, questão, né? É uma Lógico que questão é. que a mulher vive e é nova. Se a gente for parar para pensar, por lei, a mulher tinha, eu acho que, eu não sei se é 1930, 17, por aí, ou seja, que a gente teve direito a ganhar salário. Uhum, Ou seja, a mulher era uma escrava. uhum. Grande parte das nossas mães, né, não trabalharam, não tinham renda. Então, elas não tinham nem, talvez, a opção, ou aquelas que fizeram, tiveram que se recriar, muita coragem, para poder ter a sua vida, Uhum, se aquele casamento não era feliz. uhum. Eu acho que a gente carrega isso dentro Uhum, da gente. carrega. Eu acho que toda mulher carrega isso. E eu acho que, se Deus quiser, essas gerações todas, né, que vêm aqui, elas aprendam a cada um a lidar com isso de uma maneira muito diferente. Mais leve, né? E eu acho que esse lugar também tem muito do quanto você guardou, do quanto você tem, do quanto está disponível ali para você também fazer essa movimentação e isso não te travar, né? Então eu acho que também tem esse lugar. E eu acho que, não querendo já entrar nesse assunto de investir ou gastar, que a gente estava falando no começo, eu sempre tive essa cabeça de investir. E aí eu conto um pouquinho depois, mas é exatamente por isso. Porque você não sabe qual que é a dor de barriga que vai te dar no dia seguinte. Você não sabe se vai haver uma dor de barriga. Mas a certeza que você tem é que a vida é altos e baixos. Então, às vezes, você pode passar por uma dificuldade e é bom você ter um dinheiro guardado para esses eventuais que pode acontecer na sua vida. Por isso que talvez faça sentido você sempre ter uma reserva ali. Uhum. E pra esse eu gosto muito momento. dessa coisa, desse pensamento do que é o que prende e é o que solta. Depende total. muito da situação de Né? cada um. E Essa também- elasticidade é Essa interessante, elasticidade, né? o dinheiro te Elasticidade, prende, te solta. É muito lindo. Que momento que você quer ser preso por ele e que momento você quer soltar. E tudo isso, de novo, volta para uma escolha que é um autoconhecimento, quase. Não passa. Por isso que perpassa, que é o que eu falo, dinheiro, na verdade, é psicologia. A economia é psicologia social. Porque perpassa por tudo que você toma como decisão na tua vida. O que você valoriza ou não. No teu caso, por exemplo, você falou, eu valorizo a minha felicidade. Eu não vou escolher, nesse momento, esse conforto. Ficar numa situação para manter o conforto. Exato. E a gente está falando de relações pessoais, mas e trabalho? Quantas vezes a gente se Fica submete, escravo ao dinheiro, aquela relação Exato. financeira. Tá bom que tem relações de poder também, que pode ser Sim. um outro podcast pra gente falar disso. Uhum. Mas o dinheiro é sim aquela coisa que te prende muitas vezes dentro de uma relação abusiva, Uhum. amorosa que seja, ou de emprego, Tudo depende de muito. profissão. Sabe o que Nietzsche falava, que eu acho que era legal? Por que me lembrou? Eu lembro que eu tive uma aula, eu achei super interessante, foi por isso que eu voltei, né, para ele. Ele diz o seguinte, basicamente, que é a psicologia do ser humano. O que a gente faz, na verdade, assim, o mercado usa muito isso, a gente como marqueteira usa demais isso. Existe o ideal. Só que o ideal, como todos nós sabemos, ele é o quê? Impossível. Uhum. Sempre vai ser alterado, para que você Uhum. sempre deseje aquilo que você não tenha. Então, o que só acaba acontecendo? Tem duas coisas que acabam acontecendo. Você tem um ressentimento, ou não tenho. Então, você vira um pouco vítima. Ou você tem uma culpa, não consigo. E esse ciclo vai fazendo com que você seja escravo do outro e tirano de si mesmo. Como é que você sai desse negócio? Aí que está a liberdade. A liberdade está no momento em que você realmente decide fazer aquilo. Será que eu tenho que estar... Tá. Será que eu tenho que seguir a carreira que me falaram que eu tinha que seguir? Será que eu tenho que ter o carro X que eu tinha, sei lá, que não? Será de que mim? o que é suficiente para mim? É. Que não necessariamente é o que meu pai achava que era, o que meu chefe acha que é, o que a minha colega acha que é, entendeu? Então, assim, nesse processo, esse para mim é onde a gente vai soltar, né? Eu entendo, agora eu fico pensando. Esse podcast já tá maravilhoso. 3 mulheres fortes, é legal.
eu tô pensando o seguinte, a gente teve um episódio aqui, a Andréia vai lembrar que a gente falou sobre o que é sucesso, lembra? Tem um dos episódios dessa temporada que a gente falou sobre sucesso. O que eu tô pensando aqui agora é, o que pra vocês, então, é a definição de uma vida rica? A gente tá falando de dinheiro. Você colocou um ponto aqui que é da utopia. Que é a bolinha que eu jogo e vou atrás dela em que momento Que é que ela... ser rico, O né? que é ser rico? O que é ter uma vida rica, então? Olha, curiosamente, eu vou trazer assim a riqueza para mim é a riqueza de alma mesmo. De nada vai. Eu acho que existe um determinado. É Maslow, assim, quando você tem as suas necessidades básicas atendidas, você começa depois a ter vazio de alma. Quando você tem preenchimento de alma, eu acho que você tem riqueza. Então vamos por partes. Porque tem gente que fala assim, tem gente que é tão rica que ela só tem dinheiro. É isso que você tá dizendo? Eu li. Você sabe que saiu hoje uma reportagem, sei lá, esses dias no Estadão. Eu li, até lembrei do podcast. Ela é herdeira de duas, assim, bilionária. Do Sheraton e da Pursuit. Como é que chama aquela de frango dos Estados Unidos? Tipo um gigante de frango americano. Como se fosse uma JBS aqui, entendeu? Assim. E estavam falando a respeito dela, que ela decidiu ter uma vida super simples. Ela morava num apartamento pequeno, onde a maior parte dos funcionários morava. E aí ela traz a seguinte frase, assim, eu prefiro um banquete de alegria. Banquete de alegria. Um banquete de alegria. E a vida, ela falou assim, eu não acho que ninguém vai me lembrar pela roupa bonita que eu vesti, mas as pessoas vão se lembrar mais ou menos isso, vão se lembrar de mim pelo quanto eu servi. Né? Então, não sei. Você olha assim, a Ana, né? A Ana, eu tenho uns ídolos, assim, tipo... Você não é Ana, hoje aqui você é Alma. Você não é Alma. Né? Eu acho que é isso, eu paro para pensar nessas coisas mesmo. Será que eu cheguei ou não cheguei? Será que eu preciso de mais ou não preciso de mais? Até onde talvez, eu vou, e aí, até tirando um pouco dessa história, porque você fez essa pergunta nesse outro episódio, perguntando um pouco, mas será que isso também a gente não pode dizer hoje, porque a gente está numa outra situação, né? E se você estivesse numa situação onde você passasse necessidade, talvez essa relação com o dinheiro não tivesse diferente. Mas aí, complementando o seu ponto, e que talvez seja um pouco do que eu acredito, é que é você trabalhar essa tua relação com o dinheiro ao longo dessa jornada. Desde o momento onde você tem pouco até o momento que você tem muito. Lindo. Como é que ele entra nessa tua jornada? Qual é o poder dele sobre você durante a jornada inteira? Ou, por exemplo, hoje a gente falou com pessoas que começaram o trabalho e dizem assim, eu larguei meu trabalho. Por quê? Porque eu não estava sendo feliz. E ela abriu mão de dinheiro logo no início da jornada pela felicidade. Então, como é que o dinheiro vai entrando nessa minha jornada e tomando esse poder da minha vida? Eu acho que depende muito de cada um, né? Assim, para mim, eu acho que o trabalho traz essa solidez, assim, sabe? Quando você tá bem, você tá num trabalho, você tá rodeado de pessoas que querem que você cresça, você se sente minimamente estável ali, né? A gente tá falando de estabilidade. Você consegue trazer essa solidez que é onde o dinheiro ocupa um pouco, né? O dinheiro é quase que um lugar ali, né? Um preenchimento ali. Então, eu acho que o trabalho tem muito esse lugar de você se sentir sólida. E eu concordo com você, e aí eu acho que eu pego um pouco dessa sua felicidade, qual foi a frase que você usou? Banho de alegria, né? Banquete de alegria. Acho que o banquete de alegria, pra mim, é isso, é você se sentir realizada, você se sentir alegre, você se sentir bem. E eu acho que tem muito a ver com pessoas também. Então, você se sentir realizada com as pessoas à sua volta. E estando também num ambiente de trabalho que isso te faz ficar segura, de certa forma. Eu acho que o dinheiro tá nesse lugar. Talvez uma pessoa que não esteja, por exemplo, trabalhando, não conseguiria tomar uma decisão num relacionamento por conta do dinheiro. Então, depende, entendeu? Depende da situação onde essa pessoa está inserida e se sente no meio desse vucu-vucu que é o dinheiro. Essa elasticidade que a gente fala muito. Mas talvez sempre também pensando assim, o quanto você quer ou não quer ser dependente disso, né?
Eu me lembro, assim, eu vou contar um pouco a minha história, porque eu tenho uma história interessante. Assim, minha família é uma clássica família de classe média, ou seja, meus pais casaram, não tinham nada, foram morar em pensão e voltados para educação, então fizeram 2 universidades maravilhosas, super bem, e conseguiram ir crescendo, né, pelo mérito do estudo, do esforço, etc. A gente nasce numa condição de 3 filhos ali, com dinheiro controlado, inflação pra caramba, então aquele momento muito, né, fui fazer faculdade de administração, eu entrei em 93, ou seja, 94 foi lançado real, ou seja, estabilidade eu vivia, aprendi economia, etc, ainda com o mito da big inflation mesmo, né, então assim, a gente era outra realidade. E eu lembro que eu tinha muito desejo de conquistar meu patrimônio. Minha mãe falava, você tem que, né, assim, como uma boa filha, né, única menina, 2 meninos, falava, você precisa ser independente, e eu lutando para essa independência. E eu lembro que minha carreira muito rápida, até em função da ambição, vambora, sem parar de trabalhar. Com 24, 25 anos, eu tive um burnout, já naquela época. Tive um negócio, assim, e eu comecei a perguntar pra mim qual era o sentido daquilo. Porque eu sentia que eu tava virando, assim, bota uma cenoura, eu tô indo atrás, mas não sei nem mais por quê. Uhum. E vai. E quando eu olhei, eu falei assim, gente, qual o meu sonho? O que eu Exato. quero fazer? E eu lembro que eu pedi demissão, né? E tava, inclusive, sendo promovida naquele dia. Eu pedi demissão, eu falei assim, não, eu quero mochilar. Eu quero fazer nada. Nada. E eu peguei minha mochila, tinha dinheiro já guardado, porque eu não tinha tirado férias, e fui. E eu lembro que e tudo para dizer como é muito relativo. Uhum. Mas, naquele momento, eram os dragões que eu tava vivendo, né? Cada momento da vida a gente luta com um dragão. E dragão a gente não mata, a gente administra, né? Game of Thrones com a nossa alma. Dragão a gente não mata, a gente administra. E eu Matar lembro... precisa tantos anos, que é melhor a gente só ir administrando. Mas só para dizer uma coisa que eu lembro, que eu falei naquela... E eu lembro mesmo disso. Era o guia que falava assim, viagem por $30 por dia. E eu fui, né, com a meta. Tudo é meta. Fui lá, $30 por dia. E aí eu lembro assim, Ana, lembra disso. É muito possível ser feliz com pouco. Nunca esqueça isso. Nossa, que lição profunda Justo, é essa, hein, Ana? Justo. Nunca esqueça isso. É verdade. Criei uma vida hoje que Jogou fora isso e vive no luxo, nos banquetes de luxo. não do é bem. Brasil. Então, eu acho que é isso que precisa. Assim, que as escolhas que a gente faz, ou que momento da vida você também pode abrir mão de uma série de outras coisas que você acha que precisa, mas que não necessariamente te trazem aquela sensação que eu tive quando eu estava viajando e que com $30 por dia, com tudo, era bem possível ser Porque feliz. o luxo, a riqueza, ela acaba gerando uma comodidade, Mas né? uma tensão. Uma satisfação e, na verdade, você fica acomodada com várias situações. E às Né? vezes E ela você- não traz a E felicidade. ela não traz tua felicidade, Ela não traz. mas tem uma comodidade, tem um colinho quente ali que você fala, me deixa aqui, né? E o que você esquece é que talvez, né, esse olhar do não ter dinheiro também te traz um outro presente. E que é um presente que às vezes a gente esquece, né? Porque a gente vai se acomodando, se acostumando né? com uma relação de luxo, né? Ou de Eu acho que tem supérfluos. ouvindo vocês, de supérfluos ao luxo, eu acho que tem algumas coisas que são assim. Primeiro que é o paladar. Eu ouvi recentemente, nunca tinha ouvido, né, Lu? O paladar não retrocede. Ou seja, uma vez que você aprende uma comida gostosa. Tipo, uma vez business class, voltar pra dog class, Eu ouvi isso esses dias. Eu falei, cara, essa pessoa tem muita razão no que ela tá falando, né? E aí, estendendo um pouco a reflexão nesse sentido, se você passar mal, provavelmente você vai preferir ir ao Einstein, um hospital de excelência da sua cidade, do que você ir a um pronto-socorro público, porque lá a situação tá provavelmente pior, né? Se você tem dinheiro, você vai ter um carro legal, provavelmente você vai ter um conforto melhor, uma segurança maior do que se você tá no transporte público ou se você tá num carro mais simplinho. Ou o romantismo as pessoas mais pobres são mais felizes do que as pessoas mais ricas. Até que ponto esse conforto que o dinheiro te dá,
ele perde pra felicidade daqueles que não têm, mas se viram com os $3 por dia? Exatamente. Eu acho que essa resposta é muito individual. Que conforto é esse que vai te deixar bem, né? E sei lá, preciso estar no Einstein, eu posso estar no Santa Catarina ou no HCor, sabe? Assim, existem coisas que são muito diferentes e fazem com o seu plano de saúde seja 10 mil ou 3, 2. Não sei, entendeu? Assim, existem coisas que elas são assim, eu preciso da bolsa XPTO ou eu posso ter, né? Eu lembro que eu fazia meu dinheiro render na época era assim, era na Zepa, né? Você fazia essa coisa. Hoje não, eu não tenho, naquela época eu tinha tempo. Hoje eu não tenho tempo, você paga mais. Eu acho que tudo é um trade-off. Na vida, a vida é um trade-off, assim. Então, o que você ganha, o que você pede é uma escolha sua. E que momento você diz, é suficiente? Também é. O que vocês têm de lição de dinheiro, então? Qual que é a lição que vocês têm até hoje sobre dinheiro? Pra compartilhar. Acho que agora você pode responder primeiro. Vai lá, Bia. Você. Vai lá, Bia. Eu não sei, uma lição. Ou uma memória. Fala mais Você sobre tem isso. boas referências. Por Fala exemplo, mais você já sobre me isso. contou que a sua família teve momentos de ir super bem e depois aconteceram algumas coisas que vocês tiveram que rever um pouco. Depois normalizou, teve um tratamento de choque ali. Lição, né? Acho Qual que que é o aprendizado? lição, a gente tá falando de aprendizados, Aprendizado. né? Tá, bom, então eu vou contar um pouquinho sobre esse meu relacionamento com o dinheiro, né? Eu acho que isso vem muito da minha mãe. A minha mãe me teve muito nova, eu nasci, minha mãe tinha 19 anos. Nossa, novíssimo. Então, assim, não tinha muito. Ela não tinha muita escolha. Ou ela trabalhava, ou ela trabalhava. E nesse momento ela trabalhava e estudava. Pra conseguir manter um bebê que estava nascendo ali. Então, eu nasci e cresci numa casa que eu sempre via minha mãe saindo para trabalhar muito cedo, voltando muito tarde, com a ausência da mãe em casa por conta disso. Ao mesmo tempo, você cria ali uma questão de tipo, cadê minha mãe? Uma crise ali de abandono, né? E ao mesmo tempo, minha mãe nunca deixou de me dar tudo do bom e do melhor. Então, foi uma relação que eu tive que entender. Falando assim, putz, eu tenho tudo, mas eu não tenho a minha mãe. Então, eu fui crescendo nisso. Isso me fez ter muita garra. Isso me fez querer trabalhar também. Ter meu dinheiro também. Ser determinada e conquistar tudo aquilo que minha mãe conquistou. Mas, ao mesmo tempo, veio a lição de que minha filha não é fácil. Eu tive que abrir mão de algo. Sim. Que no caso era ficar com você em casa. Para ir atrás e trabalhar. E conseguir dar tudo pra você do bom e do melhor. Então, ao mesmo tempo, criou-se um ciclo de escassez em casa, sabe? Do tipo assim, esse mês a gente tá mais apertado. Esse mês a gente pode usufruir um pouco mais. Mas esse mês a gente tá mais apertado. Então, ao mesmo tempo, acho que a lição que ficou pra mim foi tipo assim, vai atrás do seu dinheiro, vai atrás do seu trabalho, não dependa de ninguém. Se faltar, faltou, você vai ter que se virar, não tem muito o que fazer. E o dinheiro ocupou esse lugar pra mim de tensão, assim, sabe? Tipo, putz, eu preciso ter dinheiro, eu preciso. Eu não sei se eu vou ter minha mãe mais no amanhã. Eu posso não ter minha mãe, então eu vou ter que me virar. Acabou criando esse... É um pouco do que você falou, né? Como é que o dinheiro criando entra esse nessa nossa jornada de ciclo. formas diferentes, né? Tanto é que, assim, o trabalho é um pilar pra mim. Se eu tô sem trabalho, eu tô desestabilizada emocionalmente. Porque pra mim o trabalho tá nesse lugar de liberdade, de independência, de escolha, mas principalmente de estabilidade, né? Porque minha mãe esteve nesse lugar durante muito tempo. Não, e é um privilégio, né? Poder estar nessa Hoje, posição. pra mim, é um privilégio. Depois de muito tempo, minha mãe casou com uma pessoa legal. Meu padrasto super ajuda em casa. Hoje ele é um pai pra mim. Mas passamos por essa fase, né? E, assim, sempre tive tudo do bom e do melhor. Mas sempre à base de muito esforço antes do Bom resultado. aprendizado. Ótimo Entendeu? aprendizado. E aí veio meu padrasto, deu uma aliviada em casa, ele ajudou muito, de novo, a relação, né, entre homem e mulher, eles começaram a dividir mais coisas. Hoje meu padrasto, graças a Deus, tá muito bem, sempre ajudou muito minha mãe,
E aí a relação deu uma relação. A relação, quando eu falo é geral, assim, deu uma relaxada. E hoje eu conto muito com privilégios. Tem coisas que eu não preciso abrir mão. Minha mãe paga pra mim, como plano de saúde. Minha mãe paga pra mim. Quando às vezes eu preciso trocar de carro, minha mãe me ajuda. Então, graças a Deus, eu posso contar com esses privilégios. Porém, todavia, contudo, isso tá dentro de mim. Então, assim, É isso. eu vou carregar isso pra vida inteira. Eu nunca vou ser aquela pessoa de falar assim, opa, agora eu tô com o bolso cheio, cheguei. Eu não tenho nem meta. Tipo, quanto você quer ter no banco? Não E sei. você guarda dinheiro? É Guardo uma todos preocupação os sua. meses. Guardo todos os meses. O salário caiu na minha conta. Eu sou muito racional. O quanto eu tenho e o quanto eu posso gastar. Né? Então, assim, o salário cai na minha conta, eu sempre coloco o investimento como um boleto. Assim como eu pago o boleto de luz, o boleto de água e o boleto do aluguel, o boleto do investimento é um boleto. Então, eu pego ali e falo, eu quero guardar para o investimento. E aí, como você vai ganhando dinheiro? Com a vida. Vai vir o bônus, eu vou guardar, vai vir A vida vai me a vida vai me. Entendeu? A vida. Aí vai vir essas quantias grandes a gente guarda. Mas você vê que Olha isso! quando eu escuto isso, mais reforça a nossa tese da história das gerações, né? É verdade. Porque independe da geração, é muito mais a forma que família. você lida com a vida, os teus valores que são construídos. Você vê uma menina nova que tá aqui, e tem gente da nossa idade que não tá nem aí pra dinheiro, né? Tá Nossa, chegando tô nessa idade sem super. conseguir ter guardado nada ao longo da vida, né? Como é que é a relação sua mesmo, seus valores, e como é que você coloca isso pra conseguir ter. Eu também sou assim, desde. Eu também. Eu guardo dinheiro, eu Guardo tô sempre sempre. planejado. Lá em casa eles brincam que eu faço caixa 2. Fala assim, André tem caixa 2 de tudo, Eu cara. também. Porque assim, eu junto um dinheiro que ninguém nem Eu tá também. sabendo que eu tenho. Porque eu junto lá, não, isso aqui não precisa, vou gastar, guardar. E eu faço 500 mil caixa 2. E eu até ensino como fazer caixa 2. Porque o caixa 2 é o seguinte, fechou o mês, tem dinheiro sobrando na tua conta, limpa. Limpa, porque ninguém vai sentir falta, não gastou, sumiu. Sabe assim, aquela coisa do dinheiro evapora quando Não, baita passou dica. um Caixa mês. 2 em Caixa casa. dois. Adorei. Fechou o mês, não gastou, caixa 2. Ana Lu, você faz caixa 2? Conta aí agora a sua versão. Eu sou econômica também. Eu acho que eu fui mais estressada com o dinheiro. Eu acho que essas relações, elas podem ir mudando à medida que você vai amadurecendo isso dentro de você. Então, assim, eu lembro que nessa viagem mesmo, eu lembro que eu tava super estressada, porque eu contava, não, tem que ser $30 e tal. E aí, eu falei, cara, não é assim. Tem hora que alguém alguém te dá alguma coisa, tem hora que alguém se recebe de um outro lugar, tem hora que tá. E aí, assim, o que eu passei a viver? E de fato, hoje eu faço isso, assim. Eu juntei um dinheiro e sempre tive isso na minha cabeça. Qual a quantia que eu tenho a minha liberdade? Então, a liberdade, ela tem, sabe? Quanto eu preciso viver? Claro que isso foi se alterando. Eu tenho filho hoje, meus pais estão bem, então eu não tenho que sustentá-los e tudo mais, isso já alivia. Mas até que ponto eu faço essa conta? Até quando eu vou dar o dinheiro para as crianças e tal? Qual é o mínimo que eu tenho que ter para eu garantir a minha liberdade do tipo, não trabalhar por um período, ter né? Ou Me aposentar mais me cedo. aposentar mais cedo. Não, ou então, tipo, fazer uma transição de carreira, que é o meu caso agora, mas fazer com consciência, sem pressa, sem pegar qualquer coisa que você quer pegar. É um privilégio, mas eu construí esse privilégio, entendeu? Assim, no sentido de que eu não Com gastei muita tudo. consciência, intencionalidade. Foi com intencionalidade, disciplina Uhum. também. Mas Constância você sabe e que eu- disciplina. Constância Pra não perder e esse ponto, disciplina. a gente fala aqui de gerações, né? André citou agora, porque a gente traz a questão que a Andrea sempre fala, que a gente não tá olhando pra geração Z, Y, alfa, a gente tá olhando pra pessoa, pro indivíduo, pras atitudes, pros comportamentos, etc. Mas eu ouvi uma recentemente, que é a geração sanduíche, que não diz respeito à idade, diz respeito aos 40 a 50 anos, que são as pessoas que têm pais em idade de 60, 70, 80 anos, que precisam de ajuda. Então você tem um desafio profissional com filhos, junto com uma demanda dos pais. Não, é pesada essa fase que a gente está vivendo. Porque, assim, eu vejo também que eles estão vivendo mais. E aquele dinheiro que eles tinham se planejado é a mesma coisa. Peraí. Então, rola uma insegurança, porque com que planejamento você faz hoje? Aliás, gente, o mundo não está muito fichinha. Então, assim, eu acho que isso também gera uma tensão adicional, né? Tem o cara que fala assim, imagina, toda a nossa relação com o dinheiro, ela também é uma relação de medo. Uhum.
Ou a gente viveu uma perda, ou a gente viu uma crise econômica, ou a gente está vivendo, por exemplo, a coisa mais segura no mundo era o dólar. De repente, tá assim, opa, tá parecendo real. Né, como é que a gente... assim, o mundo, ele não é... né, assim... Então, assim, essas questões, elas vão alterando e Ponto importante, né? A gente já tem um cenário no Brasil onde a pirâmide etária não é mais uma pirâmide, né? Não. Ela virou uma ampulheta porque as pessoas estão vivendo mais. Nós temos mais pessoas maduras, né? Tanto que existe uma economia, que é a economia prateada, que é a economia dos idosos. E o idoso de 2025 não é o mesmo idoso dos anos 80, né? Inclusive, você lembra dos anos 80? Uma pessoa de 40, 45 anos que ia no Faustão, no Gugu. Hoje parecia alguém que a gente nem consegue colocar a idade, né? Exato. A gente tá mais jovem também nesse sentido. É verdade. Não, e tem uma questão na filosofia que eu gosto muito, porque eu sempre lidei um pouco com essa história do dinheiro, de não me deixar ser dependente de dinheiro, apesar de sempre pensar nele, né? Mas eu não queria que ele norteasse a minha vida, mas foi sempre uma coisa, muito pensando na minha segurança, na segurança dos meus pais, porque eu, no caso, preciso ajudar. Então, no fundo, isso sempre teve me rodeando. E a filosofia traz um ponto que eu adoro e que para mim foi muito libertador, que ela disse: qual a diferença entre o materialista e o espiritualista? O espiritualista, ele busca alguma coisa no sentido de ser, mas ele usa o meio como o meio material. O materialista, É o fim. ele é o É o fim. fim. Perfeito. Então, na hora, eu percebi. E aí, para mim, acalmou meu coração, dizendo: eu sou espiritualista. Para mim, sempre o dinheiro teve no meio. Apesar de eu dar valor, ser importante, eu guardo, eu tô sempre pensando nisso, mas o meu objetivo nunca foi dinheiro. O meu objetivo nunca foi ser rico. O meu objetivo é muito maior. E sim, eu uso essa ferramenta para me trazer prazer, para me trazer segurança, para me trazer conforto. E aí, para mim, foi assim, sabe? Quando você descobre alguma coisa que você fala, isso faz muito sentido para mim. E os espiritualistas, eles até falam que o dinheiro, ele é energia. Então, você não pode parar. Você não pode travar o fluxo. Você não pode falar assim, putz, sei lá, perdi ou não tenho dinheiro. E aí, ficar nesse ciclo que eles falam da escassez. Não, você tem que pensar sempre na abundância. Então, por exemplo, putz, esse mês não tô bem, não tá legal. Tive uma conta aqui para pagar, uma conta ali para pagar. Beleza, mas assim, no mês seguinte, a gente vai resolver, a gente vai ter dinheiro entrando. A gente tem que meio que racionalizar aquilo de uma forma de pensamento positivo. Tentar trocar esse ciclo da escassez que o dinheiro pode trazer. Tipo, todo mundo passa por um aperto, né? Ou não, mas enfim. E falar assim, não, as coisas vão dar certo. A gente vai sair desse momento e a gente vai conseguir entrar no ciclo da abundância. E aí é muito engraçado como as coisas realmente dão certo. A partir do momento que você fala assim, beleza, estamos num momento ruim, mas vai dar certo, parece que o negócio começa a acontecer. E o dinheiro tá muito nesse lugar também. E aí, do nada, Porque começa o dinheiro a chegar. é essa energia, né? Porque é uma energia estancada e parada na sua vida, que é um pouco do avarento, né? Que pega o dinheiro, que pega o acúmulo e deixa aquilo tudo parado. Ou daquele que sabe lidar com o dinheiro, que gera movimento, que gera prosperidade, que faz o dinheiro gerar prosperidade, né? E a gente nem falou de um outro, porque a gente falou só de guardar ou de gastar, né? Vamos dizer, mas tem o doar também. Porque eu acho que tem uma época da tua vida, justamente assim, que acho que é agora também, né? O que está acontecendo com o mundo nessas fortunas, assim, nessa discrepância que existe, que é uma coisa, assim, chocante também. Eu adoro esse lugar, porque eu acho que eu sou muito católica e espiritualizada ao mesmo tempo. Não me matem, pessoal, não quero ser cancelada aqui. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falam assim, tudo bem, você quer tanto isso? Vamos supor, eu quero muito algo. Mas o que você está fazendo para merecer isso? E eu acho que quando a gente olha para esse lugar de merecimento, tem muito isso. Você está ajudando ao próximo, você está pensando no próximo, você está doando. O quanto desse dinheiro que você ganha, você ajuda alguém, você pensa no outro. Porque isso também é um ciclo da abundância, isso também é energia. E assim, às vezes as pessoas querem tanto uma coisa, mas às vezes as pessoas não se perguntam o que eu tô fazendo pra merecer isso, tipo... Eu fico pensando que o mundo ainda vai passar por grandes mudanças, assim, porque existem muitas moedas.
Existem muitas moedas, né? E eu pego a história do Satish Kumar, que é o fundador da Schumacher School. E antes dele fazer essa escola, que é incrível, etc., que tem tudo a ver com esse papo que você estava falando, né? De espiritualidade e tudo. Os mestres dele falaram o seguinte, olha, indiano, ele tinha que sair da Índia até a Europa sem nada, nenhum dinheiro. Zero. E como que ele ia sobreviver? Ele precisava comer, tomar água, etc. E qual foi a moeda que ele obteve? Generosidade, gente. Então, às vezes, a gente fala que a gente precisa, diz da cá, tá. Mas eu sonho com um dia, e aí vem, né? Eu sonho com um dia que a gente tem essa força para sair desse lugar, dessa roda, dessa prisão, que só vê um jeito de fazer a vida, sabe? Uhum. E eu falo comigo mesma, acho que essa questão, assim, como é que a gente cria uma realidade em que existem novas moedas? Isso tem muito a ver com a parábola dos talentos, né? O que é que você faz com aquilo que você tem e o que foi lhe dado? Tem aqueles que guardam, sentam em cima, como que é? Guardam lá embaixo do colchão. Chupatinhas. Tem gente que coloca em movimento, como a Andrea falou, e tem gente que multiplica exponencialmente, né? E não tem certo e errado, tem as formas diferentes que as pessoas lidam. Mas o próprio multiplicar é o movimento, né? É movimento. É você entender que ali aquilo vai render. E tá bom que a ambição pode ser mais mundana, mas é você entender que aquilo pode gerar. Porque na hora que você investe, gera emprego, gera isso, gera aquilo. Então, eu acho que tem uma coisa mesmo de pensar assim, que movimento eu quero a dar tudo isso, sabe? E aí gera coisa de movimento da vida É mesmo. engraçado como as coisas vêm mesmo. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês acham que as redes... Eu te cortei? Não, porque eu tô vendo que a gente tá caminhando pro final. Tá, mas deixa eu fazer mais a última. Mais uma, eu quero fazer Minha uma última também. pergunta pra elas é: vocês acham que as redes sociais pioraram essa relação com o dinheiro? Porque tem o status, eu quero luxo, eu quero ter mais dinheiro, e eu tô sempre me sentindo pobre, igual que eu tô me sentindo gorda, feia, horrorosa, eu também me sinto pobre quando eu olho a rede social. Tem um pouco disso? Vocês acham que a rede social puxou um pouco mais dessa comparação do perfeito? comparação? Eu acho que ela puxa esse ideal aí. Que Ideal. aprisiona, sabe? Aquela Todo rodinha. mundo com casa hamster. linda, carrão. E daí você quer ficar o tempo inteiro. viagens. Não, e o sonho do influencer, né? Acho que assim, do dinheiro rápido, do Fácil. dinheiro fácil, os bets e pai, não sei o Faço quê. um Então, assim, story acho que aqui, ganho tem. uma grana. Acho que tem sim algo que Concordo, acho que principalmente para acho se pensar. Concordo. Aí a gente pode até entrar no mérito de qual das redes sociais, etc. Eu acho que o Instagram, ele aprisiona, ao meu ver, ele aprisiona muito. Acho que é muito esse lugar que a Ana falou. E eu acho que o TikTok, por exemplo, para mim, por conta do meu algoritmo também, já me relaxa muito mais, já é uma coisa mais distrativa, já gera mais conteúdo para mim. E aí eu não me sinto nesse lugar. Interessante. Eu fico muito hoje em dia... Engraçado, a gente tá falando de gerações, né? Eu era aquela pessoa que criticava o TikTok porque era rede de dancinhas. E hoje eu fico muito Não saio de tempo... lá. Hoje eu fico muito tempo no TikTok porque gera muito conteúdo pra mim. E ele tá algoritmizado com a minha persona. Então é muito mais gostoso estar lá. O Instagram hoje já tá mais me aprisionando. Olha. Eu, por exemplo, nem entro mais direito no Instagram. Olha, hoje a em Andrea dia. Ebel está tanto no TikTok quanto no Instagram. Sou a Andrea Ebel. Busca lá que ela tá lá. Mas eu não fico mostrando nada, não. O negócio é conteúdo e desenvolvimento. Olha ela, toda Nada poderosa. disso de status. E você sabe que quando eu montei a minha rede, as pessoas falaram, mostra um pouco da tua vida. Eu falei, eu vou mostrar ali desenvolvimento, Você foi pro outro conteúdo, caminho, é verdade. foco. Eu não mostro nada, É. assim. Você não foi pro caminho do influenciador financeiro óbvio de mostrar o carrão, a casona. Você foi pro Não. conteúdo profundo, essencial, original, autêntico. Sim. A Andrea faz isso muito bem. Mas eu sempre tive esse cuidado, assim, porque eu quero que as pessoas se inspirem com o que eu tenho a falar, não com que a minha vida. Uhum. Né? Até porque cada um tem sua história, cada um tem sua jornada. tem uns e campeonatos de tênis todos lá que podem são ser legais que você felizes, faz. independente Né, Lu? de Tem uns uma... campeonatos de tênis que ela vai que é legal acompanhar. Mas eu boto no meu pessoal, é porque você tá nos dois. É no fechadinho que você vê isso. Eu só no Closest Friends lá. Eu tenho uma saideira rapidinho, porque é o seguinte, a gente tá no reta final. Tá acabando, gente. Eu tenho uma pergunta Foi tão muito bom. mundana, Andréa, muito. Ai, meu Deus. Gente, eu tenho até medo. com dinheiro, o que vocês gostam de comprar? Compra mesmo. Agora vai pro shopping, vai pra onde vocês quiserem. Eu gosto de viajar. Viajar? Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar. Pra onde? Qualquer lugar? Não, quer isso, ir e minha filha fala, se eu tiver comprar, eu sempre olho uma mala.
A melhor mala pra carregar a maior quantidade de coisa possível, tá, sabe assim? Não, eu gosto de viajar mesmo. Eu sei, pra mim, eu acho que eu falo pras meninas até. Ó, vocês vão pra faculdade e eu vou ser nômade. Nós vamos juntos, tá? Eu vou com Olha aí que você. delícia. E eu vou ser nômade. Viagem, Eu vou então. Você gasta dinheiro viajar. com viagem. Eu gasto. Eu acho que esse é o meu dinheiro. Bem gasto. Bem gasto é com dinheiro, é com viagem. E você, Bia? Eu consigo ir pros dois mundos, tá? Tanto materialista, eu achei que a pergunta dele tinha um pouco a ver com... Não, quero Beleza, vida. eu quero Pode falar saber o que você compra, O que, que Bia. você quer Pode que... falar, Então, eu pode achei que falar. fosse mais ou menos isso. Tipo, o que você Mas é real isso que eu quero compra, saber, entendeu? compra. É. Porque viagem, pô, sagitariana, é lógico que eu tenho sempre uma viagem marcada. Mas eu vou falar um negócio, o meu ponto fraco é bolsa. Aí, André, sabia. É né? bolsa, Pra mim é roupa, bolsa vai. de É marca. roupa. E roupa. até falando sobre esse É de tema marca? aqui, de É. marca, pago fortunas e... Eu não sou pega Agora por você que isso. tá acompanhando, volte mais ou menos 12 minutos. Ela tá falando assim, trabalho, minha mãe me ensinou. calma. Agora, meu amigo. Calma, mas aí... E a economia Mas toda vai pra calma, onde? que é aí que eu vou chegar no ponto-chave, que eu acho que pra mim é uma... Eu encaro isso como uma criatividade. Eu compro porque eu faço isso, eu faço dinheiro depois. Você Então, vende? eu tenho essa reciclagem com bolsa. Então, eu compro bolsa de marca, porque eu amo. Assim, eu acho que eu, como mulher, me sinto Olha o olho dela, extremamente... fechou. Se você tá ouvindo Poderosa. no Spotify, ela fechou os olhos e falou: Eu É. amo comprar Eu amo, uma bolsa. eu acho, assim, mas aí é muito pessoal, eu acho chiquérrimo, eu acho assim, pode estar de shorts, camiseta e coloca uma bolsa, eu acho lindo, eu valorizo muito isso. Mas eu, em compensação, não fico com aquilo, então eu vou vendo e, assim, desapeguei. E aí eu pego esse dinheiro e coloco na minha conta. Então eu tô sempre comprando Mas bolsa. você criou, tipo, um site pra vender a bolsa? Não, ou você eu coloca isso sou premium, eu vendi há muito tempo no Enjoei, eu sou premium no Enjoei, se eu mostrar a quantia ali que eu já vendi, assim, eu falei, dá uma quantia legal. Mas hoje em dia já existem vários brechós de luxo, né? A gente já tá falando de second hand, muito hoje no Brasil. Ela E faz aí- circular. E aí eu faço uma moda circular Muito de bolsa. legal. Então, É assim, legal. A moda circular. Muito legal. Chique, né? Chiquérrimo. Eu Quem tem acho muita grana. A moda máximo. circular é Eu acho o chiquérrimo. máximo, porque daí você gasta uma fortuna com bolsa. Fora do Brasil é bem mais barato. E aí você vende aqui nesse second hand, você consegue reciclar isso. E é uma forma também de investimento. Porque às vezes às vezes você tá numa vibe, às vezes você tá num ano que você só não quer bolsa. Tipo, você tá mais low profile, você tá tranquila. Bia, Você vende e guarda. a gente começou o episódio com Nietzsche e terminou na bolsa de luxo. Bolsa de luxo. Você tá Vai, vendo como Andréia. no fundo vai assim. Bom, gente, primeiro foi um prazer estar com vocês. Duas mulheres incríveis, Delícia de né? episódio, Que a gente delícia. admira, incrível. E assim, é o que você falou, né? A gente começa com Nietzsche, passa pela alma, vai pro mundo mundano, fala de guardar, Então, foi incrível. Mas eu queria que vocês terminassem esse episódio dando um conselho para a geração de vocês sobre a relação com o dinheiro. Ih, olha o mudo. Eu acho que é de verdade, assim, é esse equilíbrio do que te traz liberdade e do que te aprisiona. É estar o tempo inteiro fazendo essa reflexão. Eu estou fazendo isso porque é um movimento meu, eu que quero, é livre, é da minha vontade, ou eu estou fazendo isso porque eu tenho o quê? E que escolha nesse momento que eu tenho o quê, eu falo, não, tudo bem, aqui tá ok fazer tem que, porque eu vou ganhar outra coisa, ou em que momento que aquilo te fere. E você pode fazer uma outra escolha, entendeu? Então, acho que é isso, assim, cada um vai ter um tanto, entendeu? E aí, assim, a poupança, ela tá de acordo com isso na minha vida, assim, né? Assim, quando você economiza, investe, tem a ver com isso. Quando você doa, tudo tem a ver com isso. Bom, excelente. Não deixe o dinheiro. Acho que não deixe o dinheiro te consumir. Consuma o dinheiro. Acho que é Nossa, muito. inclusive fechou com uma frase, né, Bonita. Lu? Uau. Uma frase, aquelas frases assim. Aquela de branding, assim, né? Pra chamar o Bia, episódio, vai né? eu- Vai, Bia, Eu não confesso deixe de... que eu não tinha criado isso. Eu ia falar justamente só a primeira frase de não se aprisione, etc. Mas eu acho que eu consegui Muito bom. formar uma frase Boa. dessa forma. Porque isso tem muito a ver com a liberdade que eu falei lá no começo. É um equilíbrio? É um equilíbrio, mas acho que eu consegui fechar com uma Oh, Lindão, adorei! Vou levar pra vida. Vou
legal. bom. Quem é Nietzsche na fila do pão? Fala pra mim. Olha, É isso. É isso. Muito bem, se você obrigada. ficou até aqui no YouTube, no Spotify, acompanhou essas meninas maravilhosas, dá um like, curta. Se você puder, vou pedir aqui encarecidamente, compartilha com alguém. Alguém que gosta de bolsa, compartilha. Alguém que gosta de filosofia, compartilha. Alguém que gosta de viagem, compartilha, porque vai ajudar a crescer o podcast. Olha o E é número. isso. Ê.